E temos aqui mais um dia, né, novamente de luto pelo que aconteceu com o Charlie Kirk, tá? Volto a colocar, foi um evento, um ocorrido terrível, não só para a direita, mas e não só para quem trata de política, não. É um evento que demonstra, desculpa colocar nesses termos, a vitória de uma determinada sensibilidade, que é a sensibilidade violenta das esquerdas. A partir do momento que as esquerdas validaram a ideia de que eles podem matar alguém e depois zombar, que é o que aconteceu, tá? Grandes figuras das esquerdas no mundo todo resolveram tirar sarro do ocorrido. A gente tem que começar a virar uma chave. E eu acho que essa virada de chave está acontecendo nas redes sociais. Eu estou vendo coisas, assim, muito boas acontecerem, tá? Eu vi hoje um perfil que sempre nos ataca, às vezes reclama, não, o MBL não foi solidário comigo. Tá, cara, não estou tratando disso. O Esquerda na Net, que é um perfil, acho que é um rapaz ANCAP, ele falou, cara, olha só, não concordo com o Renan não gosta de mim, mas é o seguinte, cara, se é pra ir contra esses esquerdistas que basicamente querem validar a nossa morte, eu me alio, e eu acho que é um pensamento certo, não é um pensamento que a maior parte da militância da direita brasileira vai seguir, mas eu tenho uma premissa, me tratou com respeito, vou tratar com respeito de volta. Então, se esse perfil nos tratar com respeito, eu vou tratar isso com respeito de volta. E é muito fácil lidar com a gente nesses termos, e eu acho que essa é uma ideia bacana pra gente trazer e todo mundo trabalhar e todos nós cultivarmos, tá? Os caras não precisam concordar conosco, não precisa votar na gente nas eleições. Agora, neste enfrentamento a um conjunto de ideias que validam a morte dos nossos, aí, cara, você desculpa, aí tem que blocar. A gente vai discordar em muita coisa com o restante da direita. Não concordo com as candidaturas deles, não concordo com a idolatria que existe ao Bolsonaro, não concordo com um monte de coisa. Agora, enfrentar crime organizado e enfrentar a esquerda deveria ser, e me parece ser um consenso geral, ainda mais na forma como as coisas estão. Eu acho que a gente vai ver o aumento da violência política sim no Brasil. Eu acho que a resposta do crime organizado contra o que nós, especificamente nós, estamos fazendo, iniciado com a Amanda, com o Perante Lula, essa resposta lá ainda virá, e eu espero que a gente consiga mitigar isso. Estou falando isso porque nós temos que começar a nos proteger, e eu acho que isso está bem claro para todo mundo. Eu acho que as esquerdas estão há anos naturalizando o discurso de que todos nós somos fascistas, nazistas, etc. E não só a esquerda. Eu queria ver como é que dorme um vagabundo como o youtuber lá, o Nando Moura, que fica tentando com mentiras com a ideia de que, por exemplo, nós somos um grupo de nazistas. É isso que ele quer. E vai ter que se explicar. Esse vai ter que se explicar e terá trabalho para se explicar. Mas porque no fundo, né, como ele não é homem, dele mesmo faz o que ele, no âmago, no coraçãozinho dele, sonha, porque no fundo o Nando Moura gosta de nos eliminar, né? Não matar, ele gosta que a gente deixasse de existir, igual vocês tinham que sumir com o Arthur, ele queria que o Arthur desaparecesse, então ele quer, no fundo, às vezes ele quer, com as ações dele, terceirizar, né, o trabalho, né? Me parece que às vezes é isso que um sujeito desse quer, mas não só ele, a esquerda toda, né, fica jogando no ar, né, olha só, o sujeito é execrável, o sujeito é terrível, o sujeito tem que morrer, e aí vai um maluco, e o maluco vai e mata. Por isso que assim, a gente tem que ter uma discussão, e acho que a direita começou a ter essa discussão, e essa discussão não pode ficar no campo do meme, sobre a criminalização do discurso de esquerda. E é isso que nós precisamos falar. Lembra que pra mim foi libertador, tá? E meu coração ficou muito leve quando eu falei, cara, nós precisamos prender e matar os membros das facções. E a gente começou a naturalizar esse discurso e precisa ser naturalizado. A ideia de que assim, o crime organizado não tem ressocializar, reabilitar. Não. Nós vamos prender e prender assim por muito tempo. Pro cara ter perdido. A vida do cara foi um imenso desperdício. Ele nasceu, cometeu um crime, aprisionou-se, e aí quando saiu um dia da cadeia, ele só tá velho. Nós precisamos falar aqui, assim, de coração aberto, o discurso de esquerda precisa ser criminalizado. Isso aqui é um handicap civilizacional que o Ocidente tem, especialmente a esquerda identitária, especialmente esses restos de movimentos comunistas e socialistas que validam o uso da violência em nome de uma causa. Isso aqui, nós não ganhamos nada com esse discurso. A civilização não ganha nada com esse discurso. Isso produz morte, isso produz perseguição política, isso está produzindo todo tipo de mal-estar e divisão no seio das nossas sociedades. Isso está matando a ideia própria de democracia e não há nada a dizer. Esse discurso, tá? O discurso da esquerda radical, para ser bem claro, ele precisa ser criminalizado. Mas existe o PCB, quer continuar existindo, muda o programa. Tem um prazo, altera o programa, altera o estatuto, tá? E se pregar isso aí, cara, partido é dissolvido. É proibido pregar o nazismo, é proibido pregar o comunismo. Mas tem uma ONG aqui que quer falar que
Puta que pariu, o racismo estrutural é base do... Cara, não vai poder botar esse dinheiro aqui. Vocês não vão ficar rachando a sociedade e criando fraturas porque sim. O objetivo é criar fraturas porque sim. Ah, não, porque nós estamos com uma ONG de direitos humanos que tá atuando na favela junto com o PCC. Que o PC... Não, você vai preso. É isso, sabe? Meio que vamos ficar mais poucas ideias, como dizem por aí, poucas ideias. Cara, vamos ficar mais simples, tá? É bem tranquilo argumentar sobre isso. E chega de tentar achar que é possível ter um debate com o lado de lá. O lado de lá não quer ter debate nenhum com você. O outro lado simplesmente não quer nada com você. O outro lado quer a tua destruição e, vamos dizer, não apenas torce pra sua destruição, como atua fortemente pra te destruir. Voltando à questão do Charlie Kirk. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, a resposta vem sendo mais ou menos a mesma. Na verdade, eu tô vendo no mundo todo. O campo da direita resolveu ficar poucas ideias. E isso aí significa uma série de coisas e isso vai precipitar uma série de consequências que nós não vamos ver imediatamente. A morte do Charlie Kirk, diferente da morte, por exemplo, do George Floyd, que deu origem a Black Lives Matter, ela não significou assim milhares de pessoas na rua querendo fazer quebra-quebra. Não foi isso. Mas a morte do Charlie Kirk, ela incutiu uma série de certezas no coração de um determinado tipo de eleitor, que é o eleitor mais à direita, o eleitor mais à conservadora, e nas lideranças políticas. Eu tava conversando com um rapaz, eu não vou falar, né, um porta-voz nosso que veio visitar a gente hoje, e ele falou: Renan, pela primeira vez eu estou com medo e com ódio ao mesmo tempo. Eu tô com ódio porque eu tô, assim, todo mundo foi alvo de ameaças, então eu tô recebendo ameaças, e ao mesmo tempo eu tô, eu não quero, assim, eu sei que eu tô correndo risco, mas eu não tenho nada a perder. A partir do momento que eu entendo que tá validado fazer qualquer coisa contra nós, eu não tenho nada mais a perder. Então, essa mudança de mentalidade, isto pode ser tratado como uma ruptura. E eu acho que isso tá, vamos dizer, ecoando no coração e nas cabeças de muita gente. Eu falei no meu podcast Novo Valete Plus, inclusive, eu recomendo que vocês ouçam, que não é um momento, assim, é um momento de um sentimento não revanchista, mas um sentimento de basta, chega, não vamos mais buscar diálogo com a esquerda. Não existe a ideia de que você vai convencer um esquerdista de alguma coisa, que você vai debater abertamente com o esquerdista e que ambos podem aprender um com o outro. Isso não existe. Isto não existe. E acho que chegou a hora da gente simplesmente abandonar essas premissas. Abandonar essa ideia. Que é uma ideia, talvez fundante da direita liberal aqui, mas ela é parte da direita, vamos dizer, tradicional na Europa, nos Estados Unidos. A ideia de que nós defendemos a ordem liberal, o Estado liberal, a liberdade de expressão. Quem disse que, olha só o que eu vou falar, quem disse que temos que ser nós a ficar defendendo liberdade de expressão absoluta? Ah, liberdade de expressão absoluta na arte, na coisa. Sim. Agora, certo tipo de pensamento, cara, não tem que ter espaço no debate público. Não convencionaram, com razão, que nazismo não tem que ter parte no debate público? Que a gente não tem nada a ganhar no debate público com a presença de nazistas. Pois bem, concordo. Também acho que nós não temos nada a ganhar com grupos políticos que apenas pregam a violência contra seus inimigos. E que, vamos dizer, tem como objetivo, em algum momento, uma tomada violenta do poder e que vão a público e falam isso. Ora, o que nós ganhamos? Esqueça a abstração da democracia. Esqueça a abstração, porque isso é abstração. Política é jogo de poder. Nesse ponto eu concordo com o esquerdista. Política é jogo de poder. E a democracia que ficou todo mundo arrotando, ela é um arroto. Ela some no ar. Por quê? Porque ela é um conceito, é uma abstração e é uma ordem que se torna válida mediante pressupostos culturais, morais e relações de poder. Relações de poder. E a esquerda entendeu isso. Você pode mudar isso por dentro, você pode alterar, você pode tomar as estruturas de poder, você pode fazer tudo isso. No Brasil, a gente vive um regime democrático em que o pensamento dissidente, a direita, ele é perseguido. Na Inglaterra, se você é contrário à imigração em massa de paquistaneses para lá, você vai preso. Que é o que está acontecendo. 30 pessoas, uma média de 30 pessoas por dia sendo presas. Faz sentido? Faz sentido? Eu tô falando sério. Se o outro lado deixa muito claro o que ele quer, por que nós devemos aceitar isso? E é isso, isso precisa ficar claro. Isso foi se agravando.
Porque além do que a gente pode chamar de comunismo, né, o movimento comunista clássico, as esquerdas radicais, surge como um processo constante dos anos 60 em diante, tá? Por conta da obra de vários autores, desde os esquerdistas, desde a turma da escola de Frankfurt, maiormente o Herbert Marcuse, porque eu não gosto quando colocam a escola de Frankfurt toda no mesmo pacote, né? Eu acho o Adorno sensacional. O Adorno é quase uma reaça em termos de, quando ele vai falar de cultura pop, tá? Uma dica, tá? Vocês se surpreenderiam que vocês ouviriam do Adorno sobre cultura de massa, tá? Tem muita coisa muito boa na escola de Frankfurt e muita gente não tá pronto para essa discussão. Tanto que uma vez eu vi, acho que foi o Jones Manuel, um cara falou, não, ensinam escola de Frankfurt na minha escola. Aí ele, pô, mas que escola boa você tem, hein? Você aprende escola de... Pois é, que escola é essa que você tá... Não é que os caras dão escola de Frankfurt no colegial. Escola de Frankfurt tem muita coisa legal. Agora tem o Herbert Marcuse, cujo pensamento tem consequências aí na nossa realidade. Tem. Tá? Se eu for sair, não tem nada a ver com a escola de Frankfurt, mas é uma outra turma muito importante. Cara, Deleuze e Guattari, para o que veio a se tornar essa política identitária hoje, puta que pariu, eu fui estudar os caras. Livros, a leitura é difícil, acho que é um texto, assim, propositalmente difícil, mas a gente vive as consequências dessas ideias. Esses movimentos que vão surgindo, identitários, essa premissa de que o estabelecimento de qualquer hierarquia é fascismo, que estabelecer a ideia de uma família clássica, isso é em si um fascismo, e que você tem que viver à margem, viver nas franjas. Puta que pariu, o que a franja, a borda do território tem, que ela pode te trazer, o que o alternativo, o que o deslocado, né, o que o minoritário, o que isso pode te trazer e te agregar, e como isso pode subverter isso de poder. Pois bem, com isso eles começaram realmente a avançar com um tipo de agenda que nesse sentido é muito deletéria. Você criou a ideia de que qualquer um pode ser a vítima perfeita, e se ele é a vítima perfeita, ele tem um inimigo perfeito. É quase, né, uma coisa meio de ação e reação. Se você é uma vítima perfeita e você tem um inimigo existencial que quer te impedir de existir, porra, você tem o direito de matar esse cara. É o que eu mostrei, por exemplo, daquela senhora, uma senhora negra que foi colocada ali nos stories do Black Lives Matter, em que eles justificavam um assassinato na prática daquela moça, uma ucraniana lá, a Irina, né, porque o opressor tem direito, o oprimido tem direito de atacar o opressor e foda-se. Porque, né, você leva uma pessoa para um nível de histeria com isso que é bizarro. E aí você vai isso para questões feministas, trans, imigrantes, tudo isso. Né, o que é minoritário passa a ter uma licença poética para muita coisa. E mais, a lei te protege porque a lei começa a aceitar isso. Não, calma aí, cuidado. Você não pode errar o pronome do trans. Veja, eu já processei várias pessoas que cometeram crimes contra mim e perdi. Contra a minha honra pode ser atacada de várias maneiras e a justiça vai achar que eu tenho que lidar com isso. Porque eu sou famoso, mas porque tem um advogado aqui atrás, mas uma pessoa que não é famosa também eventualmente pode se sentir atacada na sua honra, processar e perder. Vou dar um exemplo, um sujeito pode chegar para um pai que é um bom pai e falar: você é um merda, você cuida mal dos teus filhos e tal. E fala: pô, ele atingiu minha honra para algo que é muito importante para mim. E aí ele eventualmente processa a pessoa e perde. Agora, uma pessoa erra um pronome com uma pessoa que mudou de sexo, puta que você vai preso. Oh, calma aí. A honra de um pai de família está num estágio menor do que a identidade de um trans. Você me desculpa, isso é loucura. Não está. Só um judiciário doentio vai achar isso. E o nosso judiciário é doentio. O nosso judiciário é teu inimigo. Porque vem um monte de juizinho, vamos falar a verdade, se forma, fica lá estudando lá pra concurso, lá faz um cursinho de concurso, e passa, um monte de ideia groselha na cabeça. Quer parecer que é moderninho, porque aí ele ascendeu socialmente, passou no concurso, ascendeu socialmente, é vinheta, né? Alguns são muito jovenzinhos, bazeta e vinheta na casa da amiguinha em Santa Cecília. Ai, a juíza chegou. Aí houve umas merda ali do amiguinho da faculdade, não sei o que, blá, 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 blá. Ai, eu inovei no despacho, sabe? Não, acho que transfobia hoje não dá, a gente não pode aceitar mais isso. Quem você é? Pensa que você é pra ter essa opinião e pra você expressar ela no despacho? Mas aí os tribunais superiores estão a mesma coisa. Então, vamos fazendo isso. O que isso quer dizer? A própria justiça no Ocidente validou essa mentalidade doentia do minoritário em rebelião.
Então o minoritário está permanentemente em rebelião e ele tem o direito de fazer a rebelião dele e você tem que aceitar em alguma instância uma dominância dele pra cima de você. Se você retruca, você é racista, fascista, homofóbico, transfóbico, blá 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 blá. Você não pode retrucar, você tem que calar a boca. Então, do ponto de vista formal, você já tá apanhando. Aí esses caras assumem posições de destaque em empresas, especialmente empresas de mídia. Aí o marketing é todo sobre eles. Os filmes sobre eles, você fala, porra, eu não reconheço minha cultura, aí estão mudando a tua língua. Aí, você começa, né, você elege lideranças, não só no parlamento, mas nas ruas, através de movimentos e tal, pra questionar isso. Não, calma aí, eu não quero usar esse problema. Não, essa indústria do transgênero ela é um absurdo. E aí eles falam, você está atacando minha existência, então eu vou te matar. E aí, eles matam. E aí a imprensa e outros vão tentar justificar a morte, que é isso que esses caras querem fazer, justificar a morte. E passa a querer justificar essa morte. Caralho! Como é que é, galera? Isto é inaceitável. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.